O Alcolumbre está muito chateado com o governo Lula, inclusive determinou uma investigação pela Polícia Judiciária das orquestrações de robôs na internet subindo hashtag contra o Congresso. Vocês lembram daquelas manifestações do Congresso inimigo do povo e não sei o que lá, aquele monte de coisa? Que eu falei para vocês na época que é óbvio que isso daí são os robôs do Lula, o pessoal da esquerda aprendeu a usar robô na internet. Eu já falei para vocês, acho que isso é besteira. Isso não muda a opinião de ninguém. Achar que trending topics de Twitter muda a opinião de alguém é besteira isso. Mas enfim, o Lula estava fazendo, né? Mas o curioso é isso. Por quê? Porque você lembra quando o Lula falava que isso era um crime, que fake news, que estão usando robôs e não sei o que lá, que absurdo contra a esquerda, e agora o Lula tem usado exatamente essas armas, né? E contra o Congresso. E parece que o Alcolumbre determinou a investigação dessa história. E eu acho que essa briga vai longe, hein? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu e essas notícias foram sugeridas por Velho Virgem, o Banqueiro Anarquista e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. Alcolumbre dispara contra o governo Lula, reclama de ataques e promete reação. Esse ponto é importante. Por quê? Reclamar de ataque, reclamar de gente, robô na internet falando merda de você, pô, isso aí, meu amigo, é chato pra caralho mesmo, eu concordo que é chato e coisa e tal. Mas com o Lula tem um sabor especial, porque vamos lembrar, né, o Lula reclamava muito disso, o Lula dizia que a direita cresce porque tem crime de ódio, porque usa robô na internet. E é uma besteira. Assim, você quer saber se tem robôs da direita na internet? É lógico que tem. Todo mundo está usando robôs hoje em dia. Você tem aí, né? Quando é para subir hashtag, você usa. Mas é muito mais efetivo, na verdade, você fazer redes de apoio, né? Os MAV lá da esquerda. E tem gente do lado da direita que organiza redes de apoio também para subir hashtag e coisa e tal. A direita parou de fazer isso porque isso não resolve nada, isso não ajuda em nada. A verdade é essa. Isso não traz o assunto a ser falado, né? Muito mais importante do que a quantidade de pessoas que falam um determinado assunto é justamente se o assunto é efetivamente relevante, se há uma boa argumentação por trás disso e quem é que está falando sobre esse assunto, quem é que são as pessoas que estão falando sobre esse assunto, né? Então, eu acho uma besteira esse ataque o gabinete do ódio da esquerda, né? Porque a gente sabe que existe. A Secom fez uma licitação, contrataram um monte de gente, teve reunião com os influenciadores para fazer esse tipo de coisa. Então, a gente sabe que isso existe de fato da esquerda, né? E o Alcolumbre está chateado com isso. Agora com essa briga com Trump, com essa briga com Lula, né? Aqui, ó, é inacreditável a capacidade das pessoas de mentir em relação a decisões institucionais tomadas por chefes de Estado. Disparou o Alcolumbre. Mencionou declarações de autoridades que classificavam o Congresso como inimigo do povo. Aí, olha só. Um dia desses estavam por aí patrocinados por muitos, porque a Polícia Legislativa do Senado e da Câmara está investigando. E logo mais teremos informações e vamos trazer a público aqueles que fizeram essas agressões de Congresso inimigo do povo. Entenda, você lembra quando a Câmara aprovou um projeto, e aí o pessoal do Lula falou, não, que o Congresso é PL da blindagem, não sei o que lá, e que estão querendo blindar o Congresso e não sei o que, e depois começaram, o que era um absurdo, não era isso que estava sendo proposto, o que se propunha é que o Congresso tivesse ficasse menos na mão do STF, né? Do jeito que ficou, continua o Congresso na mão do STF. Infelizmente, o STF se blindou do Congresso. O Congresso não está blindado do STF, né? Infelizmente foi isso que aconteceu. E agora parece que o Alcolumbre está incomodado com esse tipo de coisa, né? Isso é inevitável, é o que eu falo para vocês, a ditadura vai chegando, né? Eles vieram com esse papo. Qual que é o problema da esquerda? O problema da esquerda é que eles perderam o controle da narrativa. Eles sempre tiveram o controle da narrativa. Quando eles eram criticados, quando estavam criticando corrupção e coisa e tal, tá tudo bem para eles, não tinha problema, porque eles tinham o controle da narrativa, né? No momento que eles viram que perderam esse controle com as redes sociais e coisa e tal, aí que eles ficaram preocupados, começaram a acusar de crime de ódio e não sei o que lá, e discurso de ódio, misoginia e não sei o que, enfim. E de novo, eu não estou dizendo que não exista discurso de ódio, que não exista fake news, que não exista misoginia. Infelizmente existem, essas coisas existem, fazem mal, ninguém gosta disso não. A questão é que o que eles estão reclamando não são dessas coisas em si, o que eles estão reclamando é que eles estão perdendo a capacidade de influenciar o discurso na internet, e aí eles apelam para dizer que a internet está errada e coisa e tal, e fizeram censura e proibiram um monte de coisa, e fizeram um monte de lambança e coisa e tal, sendo que, no final das contas, como eu avisei que aconteceria, não vai chegar a nada para eles, não vai dar em nada isso daí, eles não vão conseguir de maneira alguma resolver este problema, porque o problema é muito mais anterior,
né? O fato de que as pessoas estão discutindo os assuntos na internet faz com que eles tenham muito mais dificuldade de ditar a agenda na internet, né? E isso é uma mudança que não vai voltar atrás, cara, não vai voltar atrás. Daqui para frente, o governo pode descolar completamente do povo, que é o que parece que estão querendo fazer, virar uma ditadura, passar a ignorar a vontade popular. A consequência disso a gente não sabe. Ou então o governo pode passar a perceber que, olha só, há uma mudança de comportamento na população, a gente tem que aceitar que realmente a população quer um governo menor, quer diminuir o tamanho do governo. Qual que vai ser o caminho? Eu não sei, eu estou aqui como passageiro, eu estou esperando para ver o que acontece. Mas a gente vai ganhar de um jeito ou de outro, porque não tem alternativa. A população é muito maior que os corruptos do governo. Os corruptos do governo têm o poder institucional, é verdade, mas o poder institucional só vai até um determinado ponto. Mais do que isso, você chega na situação da Venezuela. Você até continua no poder, mas a economia se esvazia completamente, o país vira uma miséria completa, a coisa quebra completamente, né? Então, o Alcolumbre tá puto aqui com esse pessoal que tá subindo hashtag no Twitter agora mandando investigar isso daí. O que eles vão fazer? Bom, ele tá ameaçando aqui, tá dizendo que vai trazer a público que fizeram essas agressões e coisa e tal, porque você sabe quem fez essas agressões. Foi o Lula, pô, é lógico que foi o Lula, foi o gabinete do ódio lá do Lula que estava fazendo esse tipo de coisa. O Lula tá chateado porque não tem o controle completo do Congresso, como esperava ter, como sempre teve, porque pagava os deputados e conseguia o controle automático do Congresso sempre. Agora não tem mais esse controle, aí ele tá querendo, ele tava usando a internet para tentar bater no pessoal do Congresso. E vai ser desmascarado nessa história. Por quê? Fez alguma diferença no final das contas? As pessoas deixaram de gostar do Senado por conta disso? Eu não acho que tenha feito diferença, não. O que faz diferença, de fato, é justamente as decisões do Senado, que realmente são tristes, né? O Senado está absolutamente acovardado nesse momento, justamente deixando o STF tomar conta do país, deixando o governo tomar conta do país. Isso gera revolta no povo brasileiro, né? Não a questão de Congresso inimigo do povo, ninguém tá nem aí, né? Aqui, ó, o Alcolumbre reclama de ataques e eleva tensão com Lula e com o STF. Pois é, o Alcolumbre, meu amigo, tá querendo brigar. É o que eu falo para vocês. Nessa briga, nesse aumento da temperatura, nesse aumento da ditadura no Brasil, ela começa a esmagar todo mundo, né? O pessoal que foi conivente no primeiro momento, o Alcolumbre não gosta do Bolsonaro. O Alcolumbre queria que o Bolsonaro se ferrasse, né? Chegou a falar, se rolasse impeachment do Bolsonaro lá no início do mandato do Bolsonaro, com o Rodrigo Maia na Câmara e o Alcolumbre no Senado, eu não tenho dúvida que o Alcolumbre faria isso lindamente, adoraria fazer o impeachment do Bolsonaro, adoraria tirar o Bolsonaro. Mas é aí que eu falo para vocês, esse que foi o problema. Esse pessoal ficou dando corda pro STF. Vai lá, STF, bate no Bolsonaro, STF. Não perceberam que eles estavam dando corda do jeito errado, né? Deixar um poder sair fora da caixinha porque quer destruir um adversário político, você está esquecendo que quando esse adversário político for eventualmente destruído, e eu não acho que o Bolsonaro tenha sido destruído, mas na visão do STF eles acham que sim, eles acham que acabou, né? Que o Bolsonaro não tem mais chance. O passo seguinte seriam eles eliminarem o resto da concorrência, né? O resto da oposição, e nessa o Alcolumbre dança, né? Vai sobrar só para o pessoal do STF e para o governo Lula, não vai ter mais para ninguém aqui no Brasil. Então eu acho lindo isso daqui, eu espero realmente que o Alcolumbre use as prerrogativas para fazer a parada. E aqui, ó, disse ser inaceitável que autoridades retratassem o Congresso como inimigo do povo e não sei o que lá, e enfim, vamos ver o que vai acontecer com isso daí. Aqui, ó. Chega, ninguém aguenta, estamos vivendo nos últimos anos, terceiro turno, quarto turno, quinto turno de eleições. Toda vez que a gente consegue avançar e buscar uma pauta no Brasil, o tempo todo é alguém pensando em eleição. Deixa a eleição pro ano que vem e coisa e tal. Meu amigo, vocês que criaram isso, pô. Quiseram tirar o Bolsonaro na paulada das eleições, criaram esse dilema. Nunca mais vai voltar para trás isso daí. Daqui piora, daqui só piora cada vez mais. Vamos ver o que vai dar. Eu acho que dá para ter merda nisso daqui. Eu tô torcendo pela merda. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.